Trabalhar de forma remota exige inovação. E um dos pilares para você fazer um trabalho virtual que realmente funcione como assistente financeiro virtual são as ferramentas que você usa. Sim, ferramenta é um pilar. São elas que permitem que você trabalhe de forma remota, atendendo clientes de qualquer lugar, sem precisar estar presencialmente e sem se perder em papéis, planilhas ou notas fiscais impressas. Nem se usa mais isso, né? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai usar o Trello, uma dessas ferramentas que são essenciais para você organizar as suas tarefas, melhorar a sua produtividade e entregar os seus serviços com mais eficiência. Fica comigo, porque é esse o tipo de ferramenta que pode transformar completamente o seu dia a dia de atuação, trabalho e entrega. Por que é tão importante você saber usar as ferramentas para aumentar a sua produtividade e seus resultados? Quando você trabalha de forma totalmente autônoma, quando você é sua própria chefe, você precisa ter uma metodologia de execução bem definida, porque senão você vai se perder. Sem isso, o trabalho vai virar uma bagunça e você vai achar que não está fazendo certo. Você pode estar perdendo informações importantíssimas do seu cliente no dia a dia, ou até mesmo ficar limitada a uma quantidade pequena de clientes. E é aí que as ferramentas entram para te ajudar. Elas existem para otimizar o seu trabalho, te ajudar a organizar as tarefas e permitir que você atenda mais clientes sem se sobrecarregar. E é por isso que evitamos tantas papeladas, planilhas desorganizadas e métodos tão manual. Isso torna o trabalho mais lento e menos eficiente. O Trello é uma das ferramentas essenciais para sua atuação como assistente financeiro virtual ou no BPO financeiro, porque te permite estruturar todas as suas demandas do jeito simples e produtivo. Agora eu vou te mostrar como você vai usar ele no seu dia a dia para organizar as tarefas e melhorar a sua produtividade no trabalho. Mas antes, um aviso: não é sobre a ferramenta, é sobre a metodologia aplicada dentro da ferramenta. De nada adianta você usar o Trello ou qualquer outra ferramenta se você não tiver uma metodologia de trabalho bem definida para utilização no seu dia a dia. A metodologia é o que vai te ensinar como estruturar o seu serviço, desde a precificação até a forma como você oferece e entrega o seu trabalho para o seu cliente. Eu, por exemplo, uso na minha empresa e eu ensino para as minhas alunas o método ROI, que é a minha metodologia de atuação para assistência financeira virtual ou BPO financeiro, que é a mesma coisa, já expliquei isso em outros vídeos. E agora eu vou te mostrar alguns usos da ferramenta do Trello para o dia a dia da assistência financeira virtual. Vamos lá aqui comigo que eu vou mostrar para vocês o Trello aqui pela minha tela. Vamos lá então para a demonstração do que você vai precisar fazer e acompanhar pelo Trello para você ter aqui uma gestão eficiente das suas informações, da gestão financeira, da informação das tarefas de cada cliente, de cada projeto que você vai fechar aí na assistência financeira no BPO financeiro. Então, primeira coisa que eu preciso que você se atente aqui quando você fizer a sua conta, né? Vou deixar o link aqui embaixo para você conseguir abrir a tua conta de forma gratuita, tá? Aqui no Trello você tem mecanismos gratuitos e tem mecanismos que são pagos, tá? O que eu vou te ensinar aqui você vai conseguir utilizar de forma gratuita por um bom tempo, por uma boa quantidade de clientes. Então, primeira coisa aqui nessa visão panorâmica, quando você clica no Trello, você se inscreve, você vai poder criar áreas de trabalho. Aqui você pode ter uma área de trabalho chamado questões pessoais, a outra área de trabalho que vai se chamar a sua empresa e a outra área de trabalho que pode ser estudos. Vamos supor que cada área de trabalho aqui você defina desta forma. Baseado numa área de trabalho, você vai ter o quê? Quadros. Quadros dentro dessas áreas de trabalho, tá bom? Então, vamos supor, aqui no lado esquerdo você tem sua área de trabalho pessoal, onde você vai cuidar da sua vida pessoal, das suas coisas pessoais. A tua área de trabalho da assistência financeira do BPO financeiro, como eu quis chamar aqui de Val Finanças, e a sua área de trabalho voltado para estudos, ok? E aí, dentro da sua área de trabalho, você vai começar a criar os seus quadros. Aqui eu criei 2 quadros para você começar e já se sentir ali no caminho certo para atuar nesse formato, nessa profissão. Que são quais quadros? Prospecção de clientes e o quadro cliente ativos. Você pode depois pegar aqui e criar mais um quadro chamado, por exemplo,
clientes inativos, tá? O que seria esse quadro aqui? O cliente encerrou o contrato com você, ele não quer mais, né, atuar, ele não quer mais a prestação de serviço. Para você não perder todas as informações, você vem aqui e você vai mover ele para esse quadro de clientes inativos. Por quê? Pode ser que em algum momento você vá precisar de alguma informação desse cliente. Então, cliquei aqui, ele já criou o quadro, ele abriu o quadro, tá? Mas eu não vou falar desse quadro aqui agora. Eu vou voltar lá para a parte principal para a gente falar do primeiro quadro, que é o quadro da prospecção de clientes. Aqui é onde começa a sua jornada. Então, o que você vai precisar criar aqui? Então, ó, vamos voltar ao conceito, tá? Aqui do lado esquerdo, onde está escrito Val Finanças, significa que isso aqui é minha área de trabalho. Eu estou na área de trabalho da minha empresa. Aqui no item quadros, são os quadros que eu estou criando. Aqui embaixo ele vem lá, ó, clientes ativos, clientes inativos e quadro de prospecção. Aqui o quadro vai sempre ficar em ordem alfabética. Mas se você quiser, você pode vir e colocar aqui, ó, quadro 01, e aí ele vai depois, ó, entrar numa ordem aqui, né, alfabética. Então, quadro 02 e quadro 03, tá? Então, sempre busque padronizar as suas escritas aqui. Então, vamos começar com o primeiro quadro, que é o quadro de prospecção de cliente. Neste quadro aqui, o que você vai se atentar, o que você vai fazer, tá? Sempre tenha um primeiro card. O que é o card? É a tua lista. Então, tá vendo aqui, ó, adicionar outra lista. Isso aqui é um card. Quantos cards eu inserir é a quantidade de clientes a qual eu estou falando, prospecção a qual eu estou falando. Então, primeira coisa, a gente vai usar sempre um card, que eu vou chamar esse card de card base. Sempre tenha no seu Trello um card base. O que é esse card base? É a base de todas as informações que você precisa pedir, todas as informações que você precisa falar para esse cliente inicial, para essa prospecção. Então, qual é a primeira ideia que eu vou trazer para você aqui? Tenha um primeiro card chamado reunião de apresentação. Aqui dentro da reunião, você vai poder colocar, por exemplo, um checklist. Você vai vir aqui do lado direito e tem a opção aqui checklist. E você vai colocar o checklist de primeiras informações. Então, por exemplo, primeiras informações. Aqui é dar as boas-vindas a esse contato. É um exemplo. Passo 2 para uma reunião de apresentação. Deixar a minha apresentação de proposta aberta. Então, o que vai servir esse checklist de reunião de apresentação? Ele vai seguir como um orientador para você. Porque na hora que o possível cliente chegar, se estiver na reunião com o cliente, você vai ver etapa por etapa de quais são as informações que você precisa falar e orientar para aquela prospecção, para você não sair dessa reunião com aquela sensação do esqueci de falar algo, tá? Então, o Trello vai servir para você como um repositório de passo a passo, de etapas, de checklist, para você não se perder nas rotinas, nos processos, na organização de tudo que você está fazendo, tanto na hora de prospectar, quanto na hora de você ativar esse cliente, começar as atividades com esse cliente. Então, o primeiro card aqui na reunião de apresentação tem aqui todo o checklist que você precisa para iniciar essa reunião com o cliente. Na parte de cadastro, é sempre importante que você traga aqui na descrição, né, o nome da empresa, o nome do representante legal, né? Representante legal, que é quem você vai conversar, que é o tomador de decisão de quem contrata ou não te contrata, telefone dessa pessoa, telefone, WhatsApp, né, que é o telefone de WhatsApp, ou melhor, e-mail, qual é o e-mail dessa pessoa, possivelmente peça qual é o Instagram, qual é o arroba do Instagram ou o site dessa empresa. Para quê? Para que você saiba informações sobre essa empresa, tá? Então, nessa hora de cadastro aqui, como é que a gente vai fazer? Vou mostrar aqui para você já já.
tá? Então, será que essa empresa também veio por alguma indicação de alguém? Então é importante você, na hora de falar com essa prospecção, você ter essas informações. Próximo passo são acessos. Então, quais os acessos que eu preciso abrir para eu poder prospectar e falar com esse cliente? Então, talvez eu preciso abrir o sistema de gestão financeira. E aí eu posso deixar aqui o login e senha de acesso da base. Para quê? Para eu fazer uma demonstração. Então eu posso deixar algumas informações aqui rápidas para na hora que eu estiver prospectando eu conseguir acessar. Então eu posso também deixar aqui o link do meu PDF de apresentação. Apresentação sobre o que eu faço, apresentação do meu negócio. E eu já deixo o link do Drive aqui para eu poder clicar e já abrir. Então vou ter todos os acessos do que eu preciso mostrar para esse possível cliente. Ótimo! Consegui o meu primeiro contato, a minha primeira empresa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui nesse 3 pontinhos e eu vou dar copiar essa lista. Então tem a segunda opção aqui, copiar essa lista. E como é que eu vou copiar? Eu vou copiar com o nome base empresa cliente? Não. Eu vou colocar o nome dessa empresa que está falando comigo. Então é a Ilume que está falando comigo e a pessoa que está falando comigo é a Valéria. Então eu vou pegar e vou colocar aqui. Então a Ilume Valéria é o meu primeiro prospect, é o meu primeiro possível cliente. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, mais um card chamado agenda, tá? Dentro dessa minha agenda eu vou escrever aqui a data e a hora que eu marquei para conversar com a Valéria. Então eu marquei para conversar no dia 20 às 4h08 da tarde, tá? Posso botar aqui para ele me dar um lembrete 5 minutos ou 10 minutos antes da reunião. E aqui eu posso escrever uma ata da reunião, ok? E deixar aqui já agendado, né? E eu vou colocando as atas conforme esse cliente vai me falando: Valéria, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu gostaria de uma gestão financeira assim, assado. Eu vou colocando as informações todas aqui que esse cliente pedir. Por quê? Porque aqui eu vou ter um dossiê sobre este cliente. Tá? E aí, se esse cliente resolve fechar ou não, aí aqui eu posso colocar o que a gente chama de follow-up. Inclusive, depois a gente pode gravar um vídeo mais aprofundado sobre esse card aqui, ok? Sobre o card de prospecção. Se você quiser, já comenta aqui embaixo desse vídeo. Valéria, quero sim uma aula só sobre prospecção de venda e como conduzir isso dentro do Trello, que eu gravo para você. Então, primeiro conceito é isso: quadro e cards. Chegou um novo cliente, uma nova prospecção, você vai fazer a mesma coisa, você vai copiar a lista e vai colocar o nome da empresa. A empresa é a empresa Love e a pessoa com quem que eu tô falando é a Mariana, tá? E aí eu vou dar sequência aqui, criou mais uma vez, mais um cliente. Então eu vou criando aqui conforme cada cliente que eu vou falando. E eu posso pegar aqui e colocar. Depois, se eu quiser, eu posso incluir aqui um card de status. Qual o status desse contato? E aí é até bom que eu jogo esse status aqui para cima e eu vou aqui e coloco uma etiqueta. Vou colocar aqui uma etiqueta, né? De, por exemplo, o verde é contrato fechado. O verde, contrato fechado, salvar. O amarelo, aguardando retorno. E o vermelho, a gente pode colocar assim, não responde. Ok? E aqui eu vou criando, né? Então, qual é o status dessa pessoa aqui, né? Da Valéria, né? Da Ilume Finanças. A pessoa não me responde. Esse é o status. Qual é o status da Mariana? O status da Mariana é que eu fechei esse contrato com a Mariana. E aí a Mariana fechou comigo. Então a Mariana saiu do que é prospecção de cliente e a Mariana passou a ser uma cliente ativa. Então o que eu vou fazer? Eu vou seguir a mesma coisa aqui. Dentro de clientes ativos, quadro clientes ativos, eu vou ter vários cards, várias listas. E as listas aqui são o quê?
empresa com os dados da empresa, acessos, tarefas semanais, diárias, mensais, pendências e reuniões mensais. Então, a mesma coisa aqui. A Mariana virou minha cliente. Eu vou copiar essa lista e vou colocar o nome dela, o nome da empresa e o nome dela quanto contato. Vou criar essa lista e a partir daqui eu vou começar a colocar os dados. Os dados da empresa dela, CNPJ, endereço, data de aniversário, né? Porque vai que a gente quer fazer uma graça com esse cliente, mandar alguma coisa, né? Data de início de contrato, tá? Você pode colocar aqui ou pode criar um card específico para a data de início do contrato, tá? Você vai colocar todos os dados cadastrais dessa empresa. Acessos, aqui você vai começar a pedir acesso do usuário secundário do banco. Aí você vai botar, né, banco X, o banco Y, o banco Z, né, o login, a senha do seu operador quanto usuário secundário. Você vai pedir o acesso ao sistema de gestão financeiro. Então, o que é importante aqui? O importante é você ir colocando todas as informações aqui. E por que eu falo para botar em sistema? Imagina você estar com 20 clientes e você ter essas informações todas num caderninho, né? Você pode perder a informação, você pode deixar cair um café nesse caderno, você pode viajar e esquecer esse caderno em algum lugar. Então, dentro de um sistema, você não tem o risco de perder essas informações, tá? Então, você vai deixando tudo anotadinho aqui para agilizar a sua vida. Além dos acessos, você vai separar o seu controle em tarefas diárias, tarefas semanais, tarefas mensais, pendências que você tem com esse cliente, né? E o que você está tratando na reunião mensal. Aqui você pode ou fazer uma reunião mensal e escrever essa data, reunião mensal de fevereiro de 2025, e aí fazer toda a ata de reunião aqui. Você pode, né, ir incluindo mais e mais cartões. Então, ó, reunião mensal de março de 2025. Então você pode ir quebrando para ficar mais fácil o seu controle e a sua visualização. As pendências, a mesma coisa. Você pode criar um checklist dessas pendências, né? O que ficou pendente com esse cliente? Solicitar documento fiscal. Então isso foi uma pendência que você esqueceu de fazer, né? Então você vai e coloca aqui, putz, eu tenho que lembrar de ir lá no WhatsApp e pedir o documento fiscal para ele, documento tal. Assim que eu pedir, eu venho aqui e dou um check, demanda pendente solicitada. Então, aguardar documento fiscal. Então, enquanto o cliente não me mandar esse documento fiscal, eu não vou dar essa pendência como concluída. Eu já solicitei, mas ele não enviou. Então, eu posso botar aqui, aguardando, ou eu posso colocar aqui, ou eu posso criar um novo card de aguardando documento fiscal. Por quê? Porque eu já solicitei, check, mas eu estou aguardando ele me enviar, ok? Então você vai criando essa lista de pendência. A ideia aqui é que essa lista de pendência vai ficando cada vez menor, cada vez mais concluída, ok? Você pode criar essa checklist aqui de pendências por mês, tá? Por mês / ano. Você pode criar essa lista de pendências por semana. Você pode criar uma lista de pendência única, tá? Mas o que acontece, ó, toda vez que eu vou clicando, ele não desce, ele não sobe. Então, se eu botar muitas listas de pendência, eles forem descendo e eu não for vendo, isso vai ficando gigante. Então, eu prefiro separar um checklist de pendência ou semanal ou mensal para ficar mais fácil de eu gerir essas pendências. Virou a semana e na semana passada essa pendência não foi concluída, eu copio essa pendência para a nova semana que está iniciando, para eu manter a lembrança de que eu tenho que cobrar essa pendência para esse cliente. Então, até aqui
aqui você aprendeu como manusear, como, trabalhar através do Trello. E o Trello ele vai te ajudar super aqui a otimizar o seu tempo e te preparar, para que você não esqueça de nenhum processo, de nenhuma tarefa e nenhum combinado com esse cliente. E aí a minha ideia para você é que o quê? Que você crie cada lista é um cliente, tá? Porque o Trello ele tem um limitador tanto de quantidade de lista quanto o limitador de quantidade de quadros. Só que a quantidade de quadros é menor. Então, se eu não sei hoje a regra atual, de quantidade de quadros gratuitos, mas vamos supor que você tem um limite de 5 quadros gratuitos. Se você criar aqui que cada quadro é um cliente, em vez de cada quadro ser uma situação, se você chegar em 5 clientes e ter um 6º cliente, você não vai conseguir mais utilizar o Trello na forma gratuita para continuar esse seu controle. Então, o ideal é que você utilize aqui a lista, porque a lista ela é maior no formato gratuito e que cada lista é uma situação de um cliente, tá? E o bacana é que conforme você vai criando cada novo cliente, que entra na sua rotina, no seu processo, você vai passando cliente por cliente. Então, hoje, agora, nesse instante, eu vou fazer a lista de tarefas diárias da Love Mariana. E aí eu vou focar na lista diárias da Mariana. E aí eu posso vir aqui e colocar uma etiqueta de concluída, Tarefas concluídas. E deixar aqui, Mariana, eu já fiz essas tarefas no dia de hoje. Cliente 2, tarefas concluídas. Cliente 3, tarefas concluídas. E eu posso, depois do meu final do meu dia ou no início do dia anterior, para as tarefas diárias daquele dia, eu posso vir em todos os clientes e tirar as etiquetas para eu começar a minha rotina novamente. Tá? Então é um processo um pouco manual, mas vai te dar um orientador do será que eu já fiz esse cliente ou será que eu não fiz? Então você vai criar um mecanismo de controle seu através dessa etiqueta para ficar visual para você. Agora, vamos lá! E antes de continuarmos, se esse conteúdo já está te ajudando a entender como organizar melhor o seu trabalho, deixa o seu like para eu saber que você gostou desse vídeo. E se você quer aprender mais sobre a minha metodologia de atuação para assistência financeira virtual para um BPO financeiro executável, dá uma olhadinha no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Nele você vai encontrar qual é o primeiro passo para você começar a estruturar essa sua prestação de serviço com mais produtividade e segurança. E não esqueça de se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos com mais dicas práticas como essa daqui, viu? O Trello é uma ferramenta incrível para quem quer organizar as tarefas e melhorar a produtividade no trabalho como assistente financeiro virtual e na atuação do BPO financeiro. Mas, como eu falei, o que realmente faz a diferença é ter uma metodologia clara e bem definida para você usar essa ferramenta de forma estratégica. Se você combinar uma boa metodologia com o uso do Trello, vai perceber que dá sim para organizar as suas demandas, atender mais clientes e aumentar os seus ganhos, sem precisar trabalhar horas e mais horas por dia. Agora me conta aqui nos comentários, você já utiliza ou já utilizou o Trello ou tem vontade de usar? Eu vou adorar saber como que essa ferramenta pode te ajudar no seu dia a dia. Bom, nesse vídeo você entendeu como que o Trello pode ajudar no seu trabalho de assistente financeiro virtual a organizar as suas tarefas e aumentar a sua produtividade. Eliminar processos manuais como planilhas soltas e papeladas, que faz toda a diferença para você atender ainda mais clientes sem se sobrecarregar. Mas que só as ferramentas não adiantam, você precisa de uma metodologia de trabalho. E se quiser alcançar de 15 a 30 clientes ou mais, tá bom? E no próximo vídeo eu vou te mostrar como você vai começar na assistência financeira virtual. Então, aperta ali no próximo card e vem assistir.